Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Forte Meio. Vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar da Libertadores de 2019, né? Estamos chegando perto de encerrar a série de Libertadores, né? Falta pouco. E vamos falar da edição de 2019, né? Que teve umas poucas mudanças. Uma delas é a final, que a partir desse ano aí, de 2019, passou a ser finais únicas, né? Com um país sede, né? Uma cidade sede, né? Fazendo a final, querendo imitar os moldes da Liga dos Campeões, sabe? Enfim, fora isso, o regulamento é o mesmo, tá? E o campeão de 2019, todo mundo sabe, né? Tá na retina aí, que foi o Flamengo, né? O Flamengo, né? Montou um esquadrão histórico naquele ano de 2019 e fez por merecer ser campeão, né? Aliás, 2019 foi um ano mágico, né? Para o torcedor do Flamengo, da nação rubro-negra, né? O Flamengo montou um time forte naquele ano, trouxe nomes históricos, né, craques, né, de quilate ali, como o Gabigol, né, o Gabriel Barbosa, né, o Bruno Henrique, o De Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim, e mais pra frente trouxe outros nomes também, como Pablo Mari, né, e enfim, o Flamengo montou um time muito forte, né. De início o Flamengo começou com o Abel Braga de técnico, né. Na fase de grupos o Flamengo avançou, só que avançou no sufoco ali, né? O grupo do Flamengo era forte, né? Tinha a LDU, tinha Peñarol do Uruguai e o São José da Bolívia, né? Bom, três times brigando por duas vagas, né? Porque o São José ia ser o paga-lanche, né? Enfim, na última rodada, né? O Flamengo se classificou na última rodada ao empatar com o Peñarol, né? E graças ali ao saldo de gols, o Flamengo avançou em primeiro, né? Os três times, né, que eu falei aí, terminaram com 10 pontos, só que o Flamengo avançou junto com a LDU, né? Graças ao saldo de gols. E com o Abel, o Abel Braga, né? O time não empolgava, né? A torcida meio que desconfiava. E nesse meio tempo, né? Houve a Copa América, né? E houve pausa também. O Abel saiu e aí a diretoria apostou em Jorge Jesus, né? O português, né? O JJ, né? E aí, com ele, o Flamengo embalou, né? Teve a decepção do Flamengo, né? Na Copa do Brasil, né? Em julho. Só que o foco passou a ser Libertadores e Brasileiro, né? E o Flamengo, né, esperou o sorteio e tal, e foi sorteado, né, e encarou novamente, encarou o Emelec do Equador, né, o Emelec do Equador, que costuma ser um time chato, um time competitivo, enfim, né. No primeiro jogo, né, no Equador, o Flamengo perde de 2-0, né, e aí a torcida rubro-negra já fica, meu Deus, outra vez, né. Só que na volta no Maracanã, né, com 60 mil pessoas, o Flamengo mostra vontade, né, busca o placar, vence o jogo por 2-0, e aí consegue forçar a disputa por pênaltis, né? E na disputa por pênaltis o Flamengo leva a melhor, vence os equatorianos por 4-2. E aí nas quartas de final o Flamengo encarou o Inter, né? O Internacional, né? O Inter tinha um time até forte naquele ano, né? Interessante, né? Um time até experiente, né? Com nomes ali como Paulo Guerreiro, né? D'Alessandro, enfim. E apesar disso, o Flamengo era favorito, né? Porque naquele momento o Flamengo estava embalado, estava jogando um futebol brilhante, né? No Brasil e tal, e virou favorito a tudo, todos os títulos, né? Bom, no caso do Libertadores e Brasileiro, né? No Brasileiro o Flamengo já estava disparando, assim, deixando Palmeiras para trás, Santos para trás, enfim. E, enfim, o Flamengo chegou contra o Inter, né? Só que a diferença é que o Flamengo decidiria fora, ou seja, no Maracanã o Flamengo tinha que ganhar bem, né? E o Flamengo cumpriu bem o papel, né? Venceu por 2-0, né? E os dois gols foram quase perto do fim do jogo, né? Foi um jogo equilibrado e tal. Só que aí o Inter teve um jogador expulso, né? E aí o Flamengo aproveitou e conseguiu fazer 2-0, né? Foi com um bom resultado pro Beira-Rio. E no Beira-Rio, né? O Flamengo suporta bem a pressão do Inter, né? Empata 1-1 e aí avança para a semifinal, né? E a semifinal foi contra o Grêmio, né? O Grêmio do Renato Gaúcho, o Grêmio do Luan, né? Do Everton Cebolinha, né? Daquele time lá, né? Alguns remanescentes do time que ganhou a Libertadores de 2017 e tal. E o jogo foi em outubro, né? A essa altura o Flamengo já estava em vias de ser campeão brasileiro, né? Porque faltava acho que 10 rodadas para acabar, eu acho. E o Flamengo passou a focar na Liberta, né? No primeiro jogo, né? Empate 1-1, né? E antes desse jogo de volta, né? O Renato Gaúcho chegou até a falar algumas coisas, né? Do Grêmio, falando lá que o Flamengo joga um futebol bacana, né? Bonito e tal, mas o Grêmio também joga bonito, né? E joga até melhor que o Flamengo, que não sei o que e tal. E, né, no jogo de volta no Maracanã, aquele jogo histórico, né? O Flamengo enfiou 5-0 no Grêmio, né?
uma goleada histórica, né? Uma avalanche de gols, né? E ficou barato, inclusive, era para ter sido 7, 8, né? Mas foi 5-0 e assim o Flamengo avançou para a final, né? A final, né? A finalíssima seria de início em Santiago, no Chile, né? Mas na época tava tendo umas confusões, uns conflitos por causa de política e tal, né? E aí a Conmebol trocou, né, o local da final e a final foi em Lima, no Peru, né? E a final foi no dia 23 de novembro de 2019 e coincidentemente, né, na mesma data da última, até então, a última conquista do Flamengo, né, na Libertadores, né, que foi justamente num dia 23 de novembro de 81, né, e, ou seja, 38 anos depois o Flamengo queria voltar a ser campeão, né, após anos aí de fracassar na Libertadores e tal, né, e a torcida acreditava muito, né. E na final o Flamengo encarou nada mais, nada menos que o River Plate, né? O atual campeão River Plate, um time forte ali, competitivo e tal. Né? E seria um grande jogo, né? E foi um jogo tenso, foi um jogo equilibrado. Só que o River mandou boa parte no jogo, né? O River anulou os principais jogadores do Flamengo, né? Tanto que saiu na frente com o Borré, né? Logo aos 15 minutos, né? Mais ou menos. Só que aí o jogo foi equilibrado, tal. O Flamengo teve chances, o River podia ter matado o jogo, enfim. Aí o jogo foi se arrastando, tal, segundo tempo, a torcida do Flamengo já apreensiva, já começando a perder a esperança, tal, até que aos 44 minutos do segundo tempo, o Gabigol empata o jogo e explode a metade rubro-negra, né, que estava lá no estádio Monumental, né, de Lima, no Peru, e quem achava que o jogo ia para a prorrogação, aos 48, né, num vacilo do zagueiro Pinola, o Gabigol aproveita novamente e faz 2-1 numa virada heróica, emocionante do Flamengo. E assim, né, 38 anos depois, o Flamengo conquistava a Libertadores, né, depois de um belo período aí, né, muito tempo, né, que a torcida do Flamengo não via uma conquista, né. Bom, os mais velhos celebraram seu segundo título, claro, né, torcedor mais velho, mas quem era mais novo das novas gerações, né, finalmente pôde ver o Flamengo ganhar uma Libertadores, né. Ou seja, depois do time histórico de Zico, Nunes e companhia, o Flamengo enfim voltava a ter um time, né, da sua altura, né, que ficou marcado, inclusive, né, e com uma conquista heróica, né, e esse título ficou em boas mãos, né. E outra curiosidade, né, no dia seguinte, né, o Flamengo foi confirmado campeão brasileiro, né, porque por causa de um tropeço ali dos rivais, né, do Flamengo no Brasileiro, né, o Flamengo conquistou o Brasileirão sem entrar em campo, ou seja, algo até inédito, né, enquanto o Flamengo estava comemorando a Libertadores, recebeu a notícia do título brasileiro, enfim, o 2019 do Flamengo foi mágico, né, convenhamos. Agora vamos falar do time base desse Flamengo, né, que o torcedor do Flamengo, bom, tá na retina, né. No goleiro era Diego Alves, né? A defesa era Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, né? O meio campo era o William Arão, o Gerson, o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né? No ataque o Bruno Henrique e o Gabriel, né? O Gabigol. E o JJ, né? O Jorge Jesus, o técnico, né? Bom, gente, agora vocês vão ficar com os gols dessa final e a gente já volta para falar do resto. Enzo domina para o Nátio Fernandes, ele vai na linha de fundo, é um perigo, cruzamento, que espação, que é isso, Borré, gol do River! Se recompôs, Bruno Henrique, tentou o lance individual, arrumou para o Arrascaeta, bateu, Gabriel, gol! No final do jogo é complicado, né? Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com Pinola, olha o Gabigol! 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 Gol do Flamengo! Sabe de quem? Gabigol é o nome da emoção. Gabriel Barbosa explode a nação, explode um país inteiro. Caiu no pé bom, fuzilou de canhota, inapelável para virar o jogo.
Bom, a gente falou do Flamengo, que foi o campeão, agora temos que falar dos outros brasileiros, né? Nessa Libertadores, afinal são 8 times, né? Ou 7 times, deixa eu ver aqui. Acho que foram 8, né? Aqui tem hora que muda, né? Às vezes são 6, às vezes são 8, mas enfim. Vamos falar dos times, foram 7 times, perdão. Vamos começar pelo Atlético Mineiro, né? O Galo Mineiro, né? O Atlético Mineiro entrou nessa Libertadores na pré, né? E o Atlético, né, quase que deu adeus, né? Contra o Danúbio do Uruguai, o Galo empatou fora, né? E em casa sofreu, mas venceu 3-2. Aí na terceira fase, né, na outra fase, o Galo despachou o Defensor do Uruguai, né? Essa aí foi mais tranquilo. Só que na fase de grupos o Atlético, né, decepcionou, né? O time só ganhou 2 jogos em 6, né? Ficou só em terceiro e não se classificou num grupo que era teoricamente tranquilo, né? Tinha o Seu do Paraguai, né? Nacional do Uruguai e o Zamora da Venezuela. E nem isso o Atlético conseguiu avançar. E com isso, como o Atlético foi eliminado e ficou em terceiro, o Galo jogou a Sul-Americana, né? Enfim. Agora vamos falar do outro Atlético, o Furacão, né? O Atlético Paranaense, né? O Atlético vinha para 2019 com uma mudança no nome, né? Colocando o H, né? Entre o T e o L, né? E além da mudança do escudo do clube, né? E o Atlético Paranaense queria fazer uma campanha boa, né? Na fase de grupos, o Furacão se classifica em segundo, né? Com destaque para um 3-0 sobre o Boca, né? O poderoso Boca Juniors, né? Na Arena da Baixada. Nas oitavas, o Atlético encarou o Boca Juniors de novo, só que dessa vez, né, prevaleceu o time que é copeiro, né? O Boca eliminou o Furacão vencendo os 2 jogos e o Atlético ficou pelo caminho, né? Só que, pelo menos a situação não foi tão triste pro Furacão, né? Já que o Atlético ganhou a Copa do Brasil naquele mesmo ano, né? Lá em setembro, né? Enfim, agora vamos falar do Cruzeiro, né? Cruzeiro volta de novo na Libertadores, aliás, até esse momento que eu tô gravando é a última Libertadores que o Cruzeiro jogou, né? O Cruzeiro jogou a Libertadores por ter sido campeão da Copa do Brasil, né? Do ano anterior, e fez uma fase de grupos tranquila, né? Num grupo fraco, né? Ele ganhou 5 dos 6 jogos, né? 15 pontos, ou seja, era favorito, tinha um time forte ali, interessante. E o Cruzeiro encarou o River Plate nas oitavas e deu adeus, né? O time empatou os 2 jogos sem gols, né, com o River e foi eliminado nos pênaltis, né? Aliás, o Cruzeiro é freguês do River Plate, né? Convenhamos, né? E esse foi o último Libertadores do Cruzeiro, né? Que todo mundo sabe depois que aconteceu, né? O Cruzeiro entrou naquela crise, né? De financeiro, né? Ficou muito endividado. O time caiu naquele ano no Brasileirão, né? E todo mundo sabe a história, né? Acho que eu já contei acho que no Brasileirão de 2019, né? Ou em outros momentos aí que eu falei dos outros campeonatos, enfim. Agora vamos falar do Grêmio, né? Vamos falar do Grêmio. O Grêmio na Libertadores mais uma vez, né? E queria, né, confirmar, né, seu favoritismo, né? O Grêmio, né, ele avançou sem problemas na fase de grupos, né? Na verdade, sem problema não, ele avançou no sufoco, perdão. O Grêmio começou mal, né? Em 3 jogos ele teve 2 derrotas, um empate, e aí começou a se complicar. Só que aí no retorno o time de Renato Portaluppi ganhou os 3 jogos e avançou em segundo. Aí nas oitavas o Grêmio encarou o Libertad, né? Aliás, voltou a encarar o Libertad, né? É o mesmo da fase de grupos. E o Grêmio enfiou um 5-0 no agregado, né? 2-0 e 3-0, respectivamente. E nas quartas o Grêmio encarou o Palmeiras, né? Voltando até aquela velha rivalidade, né? Entre os dois, né? Quem não se lembra, né? Dos anos 90, né? Grêmio e Palmeiras, né? Naqueles anos de 95, 96, né? Enfim. E o Grêmio encarou o Palmeiras, né? No primeiro jogo o Grêmio perde em casa por 1-0, né? E todo mundo achava que o Palmeiras ia se classificar, né? Só que na volta, né? No Pacaembu o Grêmio mostra sua força copeira, né? O Grêmio sai perdendo de novo, né? Só que o time mostra força, vira para 2-1. Como na época ainda valia gol fora, né? O Grêmio se classificou para a semifinal. E na semifinal encarou o Flamengo, né? E aí todo mundo já sabe, né? O Grêmio empatou em casa e tomou de 5 e deu adeus à Libertadores, né? Enfim, a campanha do Grêmio foi boa, né? Só que ficou manchada por causa desse 5-0 no lombo, né? Que o Grêmio levou do Flamengo, né? Agora vamos falar do outro gaúcho, né? O Internacional, né? O Colorado Gaúcho, né? O Inter jogando a Libertadores depois de alguns anos, né?
E o Inter fazia bonito, né? Ele avançou no seu grupo, né? Grupo A, que tinha o River Plate, né? O poderoso River Plate, sendo líder ainda. Nas oitavas o Colorado eliminou o Nacional do Uruguai, né? Com 2 vitórias. Só que o sonho do tricampeonato parou nas quartas, né? O time perdeu do Flamengo, né? Na ida por 2-0, só empatou em casa e o sonho acabou aí, né? O Inter nesse ano até que foi bem, né? Na Copa do Brasil. Não, foi bem, né? Ele foi até a final da Copa do Brasil, mas perdeu do Atlético, né? O Furacão. Agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras, na fase de grupos, para variar, avançou sem problemas, né? O time terminou em primeiro, né? No seu grupo, né? O grupo fácil de se classificar, né? Tinha um grupo que era São Lourenço, o Melgar do Peru e o Júnior da Colômbia, né? O Júnior Barranquilla. Nas oitavas o Palmeiras despachou sem problemas o Godoy Cruz da Argentina. Só que aí, né, o sonho do título acabou nas quartas, né, contra o Grêmio, né, o copeiro Grêmio, né. O time até ganhou fora, né, por 1-0, mas só que conseguiu perder de 2-1 no Pacaembu, né, conseguiu a proeza de perder uma vantagem que estava na mão, né, e tudo isso por causa, né, de erros, né, e vacilos, né, e foi tudo por água abaixo e o Palmeiras deu adeus. E por fim, né, ufa, chegamos no São Paulo, né, esse aí fez feio na Libertadores, né, o São Paulo se classificou no Brasileirão de 2008, né, 2018, perdão, só que na pré, né, e o São Paulo tinha que passar por duas fases, né, para ir para a fase de grupos, né, só que o São Paulo não passou nem da primeira, né, porque ele encarou o Talleres, né, da Argentina, e já ficou pelo caminho, né, o time perdeu do Talleres em Córdoba por 2-0, né, e no Morumbi lotado, né, o São Paulo não conseguiu reverter, né, ficou no 0-0 e o Tricolor fez a sua pior participação em Libertadores, né, sendo eliminado já na pré-Libertadores, né, o vexame na história do São Paulo, claro, né, e é isso, né. Bom, gente, agora vamos falar do Mundial, né, o Mundial de Clubes, né, voltamos a falar do Flamengo, né, o Flamengo estreou na semifinal, né, estreou antes do Liverpool, né, o campeão europeu, né, e despachou o Al Hilal da Arábia Saudita, e venceu por 3-1, inclusive de virada. E no outro jogo, né, o Liverpool ganhou do Monterrey do México por 2-1, né. E a torcida, né, a imprensa, tudo mais, falava que o Flamengo tinha condições de ganhar do Liverpool, né. E coincidentemente os dois iam se enfrentar de novo, assim como foi naquele jogo de 81, né. E os flamenguistas acreditavam que a história se repetiria de novo, né. Só que dessa vez, de 2019, não foi assim, né. Dessa vez o Liverpool ganhou do Flamengo, né, por 1-0, né. Foi um jogo muito equilibrado, muito pegado e tal. E o gol só saiu na prorrogação, né, para vocês verem como foi, né. O brasileiro Roberto Firmino fez o gol do Liverpool. E não deu pro Flamengo dessa vez, né. O Flamengo acabou sendo vice-campeão, né, e frustrou a torcida, a nação rubro-negra, né. Mas, né, enfim, o ano de 2019 ficou marcado para sempre, né, na história do Flamengo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Curte o like, dê um compartilhe. O vídeo é isso, tá? Agora vocês vão ver o gol dessa final do Mundial e o vídeo vai se encerrar, beleza? Então é isso aí, falou! Girou, chegou, Firmino, limpou, bateu, gol! Do Liverpool! Aos 8 minutos e 15 do primeiro tempo.